Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do escritório Adriano Munhoz e Advogados Associados. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante para você que exerce a função de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, de modo especial exercendo a função de limpeza de banheiros de grande circulação, seja em hospitais, escolas, supermercados. E eu quero começar com uma pergunta muito simples para você que exerce esse tipo de atividade. Você recebe o adicional de insalubridade? Já ouviu falar sobre esse adicional? A verdade é que muitas empresas atualmente estão pagando apenas 10, 20% desse adicional, quando na verdade deveriam pagar 40% de acordo com o mais recente entendimento da Justiça do Trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui um colega especialista nesse tipo de assunto, nesse tipo de direito. Ele vai falar de maneira clara, sem juridiquês, vai explicar para você quando que você tem esse direito, como que você faz para conseguir esse direito, quais são as provas. Dr. João Paulo, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite para vir falar de um assunto tão importante, tão atual. Importante no sentido de que pouca gente sabe desse direito, né? E para a gente começar do jeito certo, Dr. João, eu queria entender primeiro quanto tempo você já atua quanto tempo você já atua em processos trabalhistas? O que te levou a você se especializar nesse tipo de demanda? Olá, Adriano. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui falando contigo e principalmente sobre essa matéria que é o direito do trabalho, em especial adicional de insalubridade, que, via de regra, muitos trabalhadores ainda não conhecem o direito. Falar um pouquinho de mim, meu nome é João Paulo Jacomel, eu sou formado pela PUC Paraná desde 2013 e logo que eu saí da faculdade, eu já procurei me especializar em Direito e Processo do Trabalho e posteriormente me especializei em Direito Previdenciário. Hoje sou coordenador da carteira trabalhista do escritório Adriano Munhoz e que contamos ali com mais de 500 processos trabalhistas, sendo muitos deles sobre esse assunto que a gente vai falar. Então é um prazer enorme estar aqui, me coloco à disposição para responder todos os questionamentos e levar para o público que está nos assistindo toda a informação necessária sobre esse direito. A insalubridade, ele é um tema que eu sempre gostei muito desde da época da faculdade. A minha história começou como estagiário já, eu fiz o estágio na Justiça do Trabalho, a maior parte do tempo do estágio foi na Justiça do Trabalho, e lá eu já tinha contato com esse tipo de processo. E era um processo que me chamava muita atenção justamente por entender a importância dessa atividade para manter o local limpo, os locais de trabalho limpo, o banheiro limpo, né? E muitas vezes não ser reconhecido. Então, com base nisso, logo quando eu saí da faculdade, em 2014, eu passei a atuar, em grande maioria, atuando em casos de direito do trabalho que pleiteiam aos trabalhadores a insalubridade. E nesse período, a gente já atendeu mais de 500 pessoas nessa situação, devolvendo a dignidade, o direito dessas pessoas com o salário, ou melhor, a complementação do salário justo para as pessoas que exercem essa atividade. Então, para mim, é muito gratificante, Adriano, estar aqui falando desse assunto. De fato, João, é uma história bem bacana com o direito, é uma história bem bacana de defesa desses trabalhadores. Doutor, o doutor mencionou aí que são mais de 500 casos que atendeu. O doutor tem alguma ideia assim, de qual foi o maior valor que o doutor já conseguiu recuperar nesses casos? Assim, para se ter uma noção, assim, Adriano, de insalubridade, só o adicional, sem contar horas extras, né, que são pedidos decorrentes, muitas vezes, dessa atividade, em torno de R$ 100.000. R$ 100.000, é um bom valor, hein? É um valor que, quando essa cliente chega para mim, Adriano, ela não tinha a mínima noção de que poderia
ter esse dinheiro. E o que mais me marcou nesse caso, até por isso que eu lembro do valor, é que ela conseguiu comprar um terreno na Casa da Praia, que era o sonho dela. Que bacana. Doutor, eu acho que antes da gente entrar aqui nos casos em que como é possível recuperar, como que efetivamente tem direito, seria, acho que, muito importante o doutor explicar o que é esse adicional de insalubridade, né? O que gera esse adicional, né? Eu acho que é bastante relevante a gente já começar essa conversa explicando o que é o adicional de insalubridade, porque muitos dos trabalhadores, Adriano, 85% deles, têm um pensamento de que é um favor da empresa. E não, gente, não é um favor. Na verdade, isso é lei, está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, o adicional de insalubridade. Então, todo trabalho que tenha qualquer tipo de agente que não seja neutralizado por equipamento de proteção, o trabalhador deve receber esse adicional. E esse adicional, ele tem 3 graus. O grau leve, o grau leve, que é 10% sobre o salário mínimo, o grau médio, que é 20% sobre o salário mínimo, e o grau máximo, que é 40% do salário mínimo. Então, o valor do adicional de insalubridade vai depender muito de uma perícia técnica que é realizado no ambiente de trabalho para que a gente possa verificar qual agente incide na atividade do trabalhador. E com base nisso, a gente vai enquadrar nas NRs, né, que são as normas regulamentadoras, número 15, e seus anexos, que vai definir qual grau esse trabalhador tem direito. E, doutor, por que especificamente, até antes disso, doutor, acho que uma dúvida muito comum que as pessoas têm, então o adicional de insalubridade que o doutor mencionou ali, 10, 20, 40, ele é calculado sobre o salário mínimo e não sobre a remuneração, é isso? Sim, é sobre o salário mínimo via de regra. Mas pode acontecer que na norma coletiva de cada categoria possa ter uma base de cálculo diferente. Mas via de regra é o salário mínimo. Tá. E por que especificamente o trabalhador aí que exerce a atividade de limpeza de banheiro, ele tem direito a esse adicional? Tem o direito a esse adicional, e eu já digo de antemão que é de 40%, porque essa matéria ela é pacificada no Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. Lá chegam processos do Brasil inteiro. E como é um assunto que muitas empresas não pagam, o próprio TST já fixou que o trabalho de limpeza de banheiro tem esse adicional de 40%. E até, inclusive, Adriano, alguns juízes até estão dispensando a perícia nesses casos, justamente por já existir esse entendimento pacificado do Tribunal Superior. Tá. O doutor falou ali que tem que se fazer uma perícia no ambiente de trabalho. Eu queria que o doutor explicasse melhor como que funciona essa perícia e se nesses casos das pessoas que fazem a limpeza do banheiro, se elas como que é feita essa perícia, se existe efetivamente a realização dessa perícia nesses casos. A perícia, na verdade, assim, para começar, quando a gente ingressa com uma ação judicial, para explicar melhor, Adriano, não há o pagamento desse adicional de uma forma espontânea para a empresa. Ou se a empresa já não pagou ali no Olerite, é necessário entrar com uma ação trabalhista pleiteando essa verba. Após ingressar com o processo judicial na Justiça do Trabalho, o juiz vai designar uma perícia onde é nomeado um engenheiro de segurança do trabalho que vai fazer a inspeção no local. Aí faz a visita em todos os locais que esse trabalhador, né, o auxiliar de serviços gerais, realiza suas atividades. Se essa pessoa faz a limpeza de banheiro, a retirada de lixo, vai até o banheiro, se faz essa perícia, porque é importante dizer que é de suma importância que a limpeza do banheiro seja de grande circulação.
Sendo de grande circulação, e aí a gente pode fixar em mais de 30 pessoas que utilizam esse ambiente durante o dia, o perito ele vai analisar a existência ou não da insalubridade. Como já tem esse entendimento do TST, muitas vezes, mesmo que o perito não encaixe na NR15 como a exposição a agente biológico, que é o que essa atividade está exposto, o juiz dá procedência à ação para insalubridade de 40%. Entendido. Então quer dizer que nem todo o trabalho de limpeza de banheiro ele dá direito ao adicional de insalubridade. É isso? Pelo que o doutor me falou? Sim, não é todo o trabalho, porque justamente tem o critério de banheiro de grande circulação. O doutor poderia dar alguns exemplos de banheiros de grande circulação? Sim, os exemplos mais comuns, Adriano, é em relação a escola, hospitais, shopping centers, também tem clínicas de exames, supermercado, rodoviária, aeroportos, prédios comerciais, empresas com mais de 50 funcionários, empresas que têm uma grande circulação ali de funcionários. Agora, doutor, tem algumas situações assim, principalmente em escolas públicas, hospitais, esses trabalhadores que estão ali, eles são de empresas, na grande maioria dos casos, de empresas terceirizadas. Eu queria, acho que é muito importante a gente esclarecer isso, se esses trabalhadores, eles têm também esse direito. Se pelo fato de ser um trabalhador terceirizado, eles têm direito a esse adicional de insalubridade, e quem que paga esse adicional de insalubridade? Sem dúvida, Adriano, ele tem o direito, o fato de ser terceirizado não muda nada. Essa pessoa vai ter o direito. Inclusive, em eventual ação trabalhista, é colocado na reclamatória trabalhista as duas empresas. Tanto a empresa que registra a carteira, mas também a empresa que ele vai lá prestar o serviço. Então, as duas empresas vão responder o processo trabalhista. Mas, via de regra, primeiro se cobra da empresa que registra a carteira e, em caso de não pagamento, aí sim, da empresa que terceirizou o serviço. Doutor, uma dúvida muito comum que eu recebo lá no escritório, que a gente recebe praticamente todo dia, eu não estou mais na empresa. Eu já saí da empresa, eu trabalhei lá por 6 meses, 1 ano, mas eu não estou mais lá. Eu tenho direito a esse adicional? Sim, Adriano, tem o direito. A gente tem um prazo prescricional para ingressar com essa ação 2 anos após a demissão ou pedido de demissão. Então, o prazo prescricional é de 2 anos. Então, saiu da empresa, digamos que em dezembro de 2025, vai poder reclamar até dezembro de 2027. Então, a gente tem 2 anos para fazer essa reclamação, observado o prazo prescricional dos últimos 5 anos. O correto, Adriano, e é o que eu sempre falo para os meus clientes, é que assim que... O correto, Adriano, é procurar um advogado especialista em direito do trabalho para que não perca dinheiro, né? Porque como a gente só consegue reclamar os últimos 5 anos, cada mês que se deixa de entrar com a ação é dinheiro que se perde. Tá. Doutor, uma outra dúvida que também recebo aí todos os dias são de pessoas que ainda estão trabalhando, estão lá dentro dessas condições aí que o doutor mencionou, né? A empresa tem mais lá de 30 funcionários, está lá limpando o banheiro, mas o grande receio dela ela escutou que tem esse direito, mas o grande receio dela puxa, se eu entrar com ação trabalhista agora, a empresa vai me mandar embora. O que o doutor tem para dizer para essas pessoas? O que eu tenho para dizer para essas pessoas, Adriano, é que a gente está falando de direitos que são fundamentais. São direitos que visam proteger a saúde dessas pessoas. A gente não está falando meramente em financeiro, em dinheiro, a gente está falando em saúde. E quando a gente fala em saúde, isso deve ser encarado em primeiro lugar. Porque quando a pessoa está limpando o banheiro, quando ela está limpando o banheiro ou retirando o lixo, elas estão expostas a agentes que podem trazer prejuízos à sua saúde. Então, eu recomendo que procure um advogado especialista para que elas sejam orientadas da melhor forma possível e esclarecer
todas as dúvidas e todo o procedimento que é um processo envolvendo o adicional de insalubridade. Agora também tem um ponto bem importante aqui, né, doutor? A pessoa, ela não precisa entrar com o processo quando ela está ali trabalhando. Ela pode continuar trabalhando, né, naquela atividade, mas quando ela sair, ela aí sim pode procurar os direitos dela. Se o grande receio é perder o emprego por conta dessa ação, então eu vejo que uma saída seria, não, aguarda, quando ocorrer a rescisão aí do contrato de trabalho, não deixa passar os 2 anos, obviamente, e aí procure os seus direitos. Sim, essa também pode ser uma estratégia, Adriano, que a gente também... Porque cada caso a gente analisa de uma forma, né, Adriano? Então, tendo esse receio de ser mandado embora ou perder o emprego naquele momento pela condição financeira, nada impede de esperar terminar o contrato e logo após a saída procurar um advogado trabalhista experiente que vá pleitear todos os direitos dessa pessoa. Doutor João, uma outra coisa que eu escuto assim todos os dias isso é golpe. O advogado só quer tirar dinheiro de mim. Como que o doutor lida com essa desconfiança? Adriano, infelizmente a advocacia está sofrendo um duro golpe, que é o golpe aí do falso advogado, né? Então as pessoas tendem a desconfiar dos advogados por conta dessas tentativas de golpe. Mas o que eu acabo falando para esses clientes primeiro, que não há nenhum tipo de cobrança inicial para fazer essa análise ou ingressar com o processo. Então, na minha atividade, eu não faço nenhum pedido de Pix, eu não faço nenhum pedido de pagamento, nada. A gente faz essa análise da documentação, a gente esclarece a dúvida do cliente e, se ele concordar, a gente ingressa com a ação. Não é nada forçado, não tem nenhum tipo de valor que tem que ser adiantado, nenhum tipo de alvará que tem que ser pago. Pelo contrário, a gente faz uma análise, a gente faz todo um estudo de estratégia e conta sempre com a concordância do cliente. Eu lembro, doutor, antes da gente começar a nossa conversa aqui, antes de entrar na sala aqui, o doutor estava comentando o caso da dona Carmen, né? Sim. Ela tinha, pelo que o doutor me comentou, ela tinha essa mesma desconfiança quando procurou lá no escritório. Sim, ela tinha essa desconfiança e a dona Carmen, inclusive, nem sabia dessa questão do adicional de insalubridade. Ela primeiramente marcou um atendimento online, né? A gente passou ela procurou para falar de horas extras, enfim, eu tirei todas as dúvidas dela, perguntei a atividade dela, ela me relatou que era auxiliar de serviços gerais, fazia limpeza de banheiro em uma grande empresa aqui de São José dos Pinhais, e aí eu mencionei que ela poderia ter esse direito, já que ela não recebia o adicional de insalubridade. Ela riu da minha cara, né? Ela falou, doutor, eu não acredito, isso é golpe e tal. Convidei ela para conhecer a nossa sede, né? Aqui em São José dos Pinhais. Aí ela começou já a ver a nossa estrutura, ver que o trabalho sério que o escritório desenvolve há mais de 15 anos, ajudando pessoas. E aí a gente conversou, bateu um papo, tomamos um café, mostrei todas as estratégias, né, que geralmente a gente acaba fazendo nesse tipo de demanda. E ela concordou em ingressar com a ação e recentemente a gente recebeu ali a condenação da empresa em mais de R$100 mil referente a esse assunto. Um belo valor, hein, doutor? O Papai Noel dela dá para dizer que veio gordo. Doutor, e nesse caso dela, você poderia me dizer assim, quanto tempo durou o processo? Adriano, o processo dela durou em média 2 anos. 2 anos. A gente entrou em 2023, meados ali do início de 23 e saiu agora em 2025. Tá. Outro assunto, outro ponto, assim, outra dúvida que eu recebo com frequência lá no escritório é assim, mas eu não tenho documento nenhum mais da empresa onde eu trabalhei. Eu joguei tudo fora. Significa dizer que eu não tenho mais direito, não vou conseguir receber esse adicional? Não, longe disso, longe disso. Na verdade, é uma prática muito comum dos trabalhadores, né? E até mesmo eu não tenho esse costume de guardar a documentação, enfim, né? E
Mas eu sempre falo para essas pessoas que, para ficarem tranquilas, que nesse atendimento inicial, que elas precisam tratar ou contar para o advogado de confiança delas as atividades exercidas ao longo do contrato de trabalho. Porque a documentação é um ônus que a gente fala, né? Mas em uma linguagem mais simples, é um dever da parte contrária, né? Da empresa estar apresentando no processo. Então, todos os tipos de laudo, olerites, cartão ponto, o PPP, tudo isso é a empresa que tem que anexar no processo. Então, com base na documentação que eles juntam, a gente já consegue também fazer um estudo detalhado do caso. Doutor, eu vou aproveitar que você está aqui e eu vou te encher de perguntas. Sim, pode ir. São perguntas que eu recebo no escritório. Então, eu quero aproveitar esse momento, né, que a gente está conversando sobre esse assunto aqui, que, por sinal, bem importante, né? E o doutor, como tem essa prática aí, já tá estudando, se aprofundou muito nesse tipo de demanda. Então eu quero trazer quero trazer aqui uma outra dúvida, assim, uma outra, posso dizer assim, uma inquietação assim das pessoas. Elas se comparam muito com as outras. Então, a minha colega entrou com esse tipo de ação e perdeu. O que o doutor tem a dizer sobre isso? Na verdade, são vários fatores, né, Adriano? São vários fatores que levam uma improcedência, uma rejeição do pedido. Mas, geralmente, tem muita distinção das atividades que a amiga realizava e do que a pessoa que vem nos procurar realizava. Então, a gente precisa entender o que essa amiga de fato fazia, se o banheiro que ela limpava era de grande circulação, se procurou um profissional especializado nesse tipo de demanda, e isso é um ponto muito importante, né? E cada caso é um caso, Adriano. A gente precisa entender a realidade do trabalho desempenhado para que a gente possa tirar conclusões. E, de fato, tem também a questão de onde que esse processo tramitou, né? Existem entendimentos judiciais diferentes. Então, assim, o melhor é a gente fazer uma análise individualizada de cada pessoa para colocar a realidade das atividades que foram desempenhadas ao longo desse contrato de trabalho para verificar se há possibilidade ou não. E lembrando que, pelo menos no escritório, Adriano, a gente não costuma fazer nenhum tipo de entrar com a demanda se a gente entender que não tem o direito. A gente sempre faz essa análise preliminar e a gente é muito honesto com o cliente, fala, olha, de fato aqui no teu caso você não era um banheiro de grande circulação ou você não desempenhava as atividades necessárias para receber esse adicional, e aí a gente acaba não entrando, a gente acaba sempre tratando esse cliente com muita verdade, com muita sinceridade, porque a ideia não é criar falsas expectativas e sim devolver um direito para essa pessoa. Até porque, né, doutor, tem uma situação agora não, com a reforma ali de 2017, tem a questão de custas e honorários, né? Acho que não esclarecer essa situação para o trabalhador, além de criar uma falsa expectativa, a pessoa acabar não vendo o escritório com bons olhos, acaba também tendo um prejuízo financeiro. Sim, é muito importante isso, mas calma que eu quero deixar vocês tranquilos também, tá? Porque assim, também tem a questão da justiça gratuita, Adriano. A gente tem que colocar esse ponto que tem a questão da sucumbência com a reforma, mas já tem julgados muito recentes que falam que só a declaração de hipossuficiência, que a gente chama, dá o direito à justiça gratuita, dependendo do salário, que é 40% do teto da Previdência. Então, pessoal, calma lá, não vamos ficar com medo de entrar com o processo, que não é todos que vai ter as custas. Mas, claro, um funcionário, né, um empregado que recebe mais do que 40% do teto tem que ter muito cuidado, porque pode ter prejuízo se entrar com uma demanda frustrada. Quando o doutor fala do teto, é do teto do quê? É o teto da Previdência Social, do teto do benefício da aposentadoria, que hoje, em 2025, está em torno aí de R$ 8.100, aproximado, né? Então, aí o entendimento é que 40% abaixo desse valor não tem
é beneficiário da justiça gratuita e, teoricamente, estaria dispensado de pagar custas e honorários de sucumbência. Doutor, acho que é importante até a gente falar aquele caso que o doutor estava me contando antes da gente começar a gravação aqui. Eu não lembro se o nome da cliente é Joana, mas o doutor mencionou que ela estava com essa dúvida, né? Quando ela procurou o escritório, eu achava que isso era golpe e depois aí ela recebeu um bom valor de atrasados. O doutor poderia contar um pouquinho melhor dessa história para nós? Sim, esse caso é até curioso, porque a Joana eu fiquei conversando, tirando as dúvidas dela, conversando sobre o caso dela durante 6 meses. Dentro desses 6 meses ela desconfiada, será, e eu mostrei para ela todos os direitos que ela poderia ter entrando com a trabalhista naquele momento. E ela fez uma visita até o nosso escritório, a gente conversou, e aí, Adriano, depois de 6 meses, a gente teve o retorno da ação dela e ela conseguiu R$32 mil, Adriano. Doutor, a gente sabe que tem muitas pessoas que estão bem desacreditadas na justiça por questão de demora de processo, né? Eu não sei qual que é o trâmite de um processo na Justiça do Trabalho, desse tipo de demanda, né, do adicional de insalubridade, mas o que o doutor tem a dizer para essas pessoas que não querem entrar com o processo porque o processo vai demorar, vou receber pouco, o que o doutor tem a falar? Assim, o processo judicial, Adriano, ele tem o seu trâmite, né? Não tem mágica. Ele tem que tramitar conforme a CLT e o Código de Processo Civil, ele autoriza o trâmite desse processo. Mas, durante a tramitação, há diversos atos que pode ser feita uma conciliação, enfim. Então, eu tenho N exemplos ali no escritório que em menos de 2 meses a gente conseguiu retornar com um acordo, né, para a nossa cliente, e em 2 meses ela já recebeu o dinheiro, né? Então, é muito relativo. Então, mas uma média, pode ser que demore aí uns 2 meses, 6 meses, mas também como pode durar de 2 a 3 anos. Então, vai depender muito a empresa que não está pagando esse adicional, isso depende muito também do comportamento dessa empresa, mas assim, é um processo que não é demorado, frente às outras áreas do direito. É um processo, assim, relativamente dentro do tempo jurídico que a gente está acostumado, é um processo rápido. Mas também assim, né, João? Em muitos casos a pessoa nem sabe que tem o direito, e aí eu penso assim, vale a pena aguardar 2 anos e receber aí, como o caso da dona Carmen, mais de R$100 mil, do que aguardar 2 anos e não receber nada. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso que eu sempre comento com os clientes, porque geralmente o cliente que não tem muita expectativa, ele acaba o processo fluindo mais, né? É interessante isso. Mas como é um direito do trabalhador, eu acredito que independentemente do tempo que vai durar, ele precisa brigar por aquilo, né? Porque pro empregador é muito cômodo. Porque veja bem, Adriano, se ele tem 10 funcionários fazendo limpeza do banheiro, ele não paga esse adicional de insalubridade para 10 e só 2 reclamam. Você não concorda comigo que ele saiu no lucro? Então, por isso que é importante que as pessoas saibam desse direito, para que elas corram atrás, porque isso é delas. Então, elas precisam correr atrás, independentemente do tempo, independentemente de qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo, se certifique do profissional, né, que ela está consultando, vá num especialista, uma pessoa que está acostumada a mexer com esse tipo de processo, porque senão ela está deixando dinheiro na mesa, que a gente comenta. E quando a pessoa fala assim, eu já recebo o meu adicional de insalubridade, eu já tenho um adicional de insalubridade ali no meu contra-cheque, então tá tudo certo, eu não tenho direito, não vou entrar com o processo. É aí que ela se engana, Adriano. Porque, na verdade, conforme já está pacificado no TST, o adicional é de 40%. Então, por mais que ela já receba 20%, vamos supor, a gente pode pedir a diferença. E temos um caso aqui recente de um hospital que pagava 20%,
gente foi, fez uma perícia, a moça trabalhou na época da pandemia lá, e aí o adicional foi majorado para 40%. Então, como ela trabalhou lá de 3 a 4 anos, ainda está em fase de cálculos, não sabemos ainda valores, mas teve essa majoração de 20% para 40%. Doutor, só para a gente relembrar aqui, quanto tempo mesmo faz que o doutor atua nesse tipo de processo? Adriano, desde quando eu saí da faculdade, eu atuo com direito do trabalho. Na verdade, antes mesmo disso, porque eu fiz estágio durante 2 anos, nos últimos 2 anos da faculdade, no Tribunal Regional do Paraná. Uma parte com os desembargadores, uma parte na 11ª Vara do Trabalho. Então lá a gente vinha já vários processos, não só de insalubridade, mas já tinha um contato com esse tipo de atividade. Aí, a partir do momento que eu saí da faculdade, em final de 2013, eu já comecei a advogar só direito do trabalho, até que quando eu me especializei em direito previdenciário, em 2019. Então, de 2014 até hoje, dá 11 anos. 11 anos que a gente está nessa labuta. E nesses 11 anos de atuação, o doutor consegue comentar assim, ou trazer detalhes de algum caso assim, que mais marcou, que fale especificamente sobre esse adicional de insalubridade do pessoal aí que limpa banheiro de grande circulação? Adriano, são vários, né? Porque é bastante tempo atuando, tem vários processos que chamaram a atenção, seja por valor, ou seja... até mesmo pelo desconhecimento do cliente. Mas eu procurei muito o direito do trabalho, Adriano, justamente porque eu gosto de ajudar pessoas. E eu acredito que com o meu trabalho, levando informação, levando uma informação com responsabilidade, né? E também trazendo os direitos desses trabalhadores, eu consigo, de certa forma, ajudar e devolver o direito que eles estão sendo suprimidos. Então, o caso que mais me chama atenção nessa história toda é sempre aquele caso que a pessoa chega no escritório e não sabe que tem o direito. Ela está sendo roubada, entre aspas, né, com todo respeito, enfim, mas ela está sendo retirada dela um valor todo mês que ela poderia estar ajudando um filho, um neto, indo viajar ou guardando numa poupança para construir uma casa, e não está recebendo esse dinheiro, mas não porque ela não tem o direito, mas porque ela desconhece o direito. Então, eu acho que nós, que somos operadores do direito, a gente tem essa obrigação de levar para essas pessoas essa informação para que ela consiga ter a dimensão do que ela está perdendo. Então, os casos mais relevantes para mim são esses, que a gente leva essa informação para essas pessoas. E tem algum caso assim que a pessoa chegou no escritório duvidando, ou que o doutor comentou assim, vamos dar entrada nesse processo aqui, você tem direito ao adicional de insalubridade, a pessoa, isso aí não vai dar em nada, duvidou e depois ficou surpresa com o resultado? Tem o caso da Carmen, que eu comentei atrás ali com o doutor, e tem um caso que o cliente procurou o escritório e ele falou assim, eu comentei sobre insalubridade com ele, e ele falou: doutor, vou ser muito sincero contigo, eu já vi mais de 10 pessoas indo lá na empresa fazer perícia e nenhum deles ganhou. E eu não quero entrar, enfim. Daí eu falei assim, olha, você tem o direito, porque você limpava os banheiros, de grande circulação, vamos ingressar, porque aqui para mim é muito claro o teu direito. Ele ficou meio resistente, eu apresentei os cálculos, aí chamou a atenção dele. Não, doutor, vamos tentar. E aí chegou no final do processo, a gente conseguiu o adicional de insalubridade, e aí depois veio vários outros clientes através da indicação dele, porque já tinha uma fama de que não ganhava, porque a empresa fazia uma manipulação, enfim, do local lá. Mas, na verdade, não querendo puxar a sardinha pro lado, pro meu lado ou pro lado do escritório, mas quando a gente tem o conhecimento técnico para como acompanhar uma perícia, como analisar os documentos, faz toda a diferença.
Ou seja, a pessoa de desconfiado saiu como um principal parceiro aí nesse... Isso. E aí veio várias e várias pessoas ali procurar o escritório justamente porque entendeu a importância de ter um advogado especializado para acompanhar o caso. E qual foi se o doutor puder falar, obviamente, né? Qual foi o maior valor que você já conseguiu recuperar com esses processos de adicional de insalubridade? Assim, Adriano, o valor só de insalubridade foi o valor da Dona Carmen. Foi o valor da Dona Carmen que girou em torno dos 100 mil reais. Porque geralmente a gente não entra com processo só de insalubridade. Tem outras verbas trabalhistas, horas extras, adicional noturno, dano moral, acidente de trabalho, né? Vários outros temas que envolve e que dão um valor superior a isso. Mas se a gente for falar só de insalubridade, foi em torno de 100 mil reais. E já que a gente está falando bastante de processo, se o doutor puder trazer assim, um exemplo do processo que durou menos tempo. Menos tempo foi esse que eu falei agora para o doutor, foi 2 meses. A gente entrou o processo em setembro, em novembro a gente fez um acordo com a empresa e a gente já conseguiu devolver. E o acordo era exatamente o cálculo de 40% da insalubridade, tá? Não houve nenhum tipo de desconto, nada. A gente chegou num acordo com o valor da insalubridade que aquela pessoa tinha de direito. Então, em 2 meses a gente já conseguiu resolver. 2 meses, é um prazo curtíssimo aí, se a gente está Sim. falando em média de processo da Justiça do Trabalho, né? Sim, muito curto, não teve a audiência de instrução, não teve perícia, não teve nada. A única coisa que teve foi um contato entre os advogados e uma audiência inicial para homologar esse acordo. Já que a gente está falando em audiência inicial, instrução, eu gostaria que o doutor explicasse para quem está nos assistindo e quem tiver interesse em entrar com o processo, como que funciona o passo a passo de um processo trabalhista. Desde lá, entrou em contato com o escritório, foi atendido, como que o doutor costuma conduzir esse tipo de ação? Na verdade, sim, Adriano, o nosso processo é bem simples lá no escritório. Tá? Ele entra em contato com os nossos números oficiais, marca um atendimento, ele já tem o contato direto comigo. Né? Nesse atendimento eu já faço todas as perguntas necessárias para entender a realidade daquela pessoa, quais eram as atividades, qual que era o local de trabalho dela, as empresas que essa pessoa prestava serviço, e já consigo dizer para ela naquele atendimento se é possível ingressar com a ação ou não. Então ela já sai do nosso escritório já sabendo se é possível entrar com a ação e mais ou menos uma estimativa de valor. Né? E aí a gente tem um prazo aí de 15 dias para estar já ajuizando a ação na Justiça do Trabalho, e aí entra já nos prazos judiciais, que aí já não depende muito do escritório. Mas entre o atendimento e o ajuizamento dá em torno de 15 dias. Né? Então é super rápido esse procedimento. Aí foi para a Justiça do Trabalho, é marcada uma audiência inicial. Atualmente tem demorado 2 meses a 3 meses para marcar essa primeira audiência. Oportunidade que já podemos negociar um acordo nessa audiência. Tá? E nada impede, como eu falei naquele exemplo que eu tirei, de negociar até mesmo antes da audiência. Tem a audiência inicial, não se tem um acordo, geralmente se faz um pedido para realização de perícia na empresa antes mesmo da instrução processual. Geralmente os juízes têm deferido essa perícia, a gente vai visitar o local de trabalho, eu tenho costume de ir pessoalmente fazer esse acompanhamento, faz a investigação, onde que trabalhava, os locais de trabalho, quantos funcionários tem na empresa, né, quem que utilizava o banheiro, quem que não utilizava, a retirada de lixo, onde que jogava, enfim, a gente faz toda essa inspeção e em 30 dias esse perito já informa no processo o laudo, né, e aí ele já vai dar um parecer se ele entende que é devido à insalubridade ou não. Posteriormente, se faz uma audiência de instrução para oitiva de testemunhas, muito para confirmar quantas pessoas transitam naquele lugar, para a gente comprovar que aquele banheiro é utilizado por várias pessoas. E aí depois vem a sentença. Então, esse processo aí geralmente demora aí em torno de 8 meses a 1 ano, até uma decisão inicial. Aí depois tem toda a fase recursal,
né? Que para fechar esse prazo que eu te falei de 2 a 3 anos. Aí tem recurso para o Tribunal Regional do Trabalho e, se possível, ou se a parte entender, um recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é basicamente esse procedimento. Na verdade, eu tenho aqui duas perguntas aí para não perder o gancho aqui. A primeira delas é assim: mesmo com o entendimento já consolidado do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, os juízes têm determinado fazer a perícia. Assim, Adriano, é um assunto delicado para se tocar. Como especialista nesse tipo de processo, tem um entendimento que a própria CLT traz sobre a necessidade de fazer a perícia. Então, eu particularmente acho um pouco arriscado não fazer a perícia para evitar qualquer tipo de indeferimento lá na frente, ou prejuízo para os nossos clientes, ou para o trabalhador, né? Então, eu sempre opto por fazer a perícia. Mas já teve casos que o nosso cliente estava com pressa de receber, eu optei por não fazer e o resultado foi o mesmo. A gente ganhou o processo. Mas eu sempre sou muito cauteloso e prefiro fazer a perícia. E a segunda pergunta que eu ia te fazer é, pela prática, pela experiência e mais de 10 anos atuando nesse tipo de demanda, a prática esse processo realmente o processo ele vai até o TST, até o Tribunal Superior do Trabalho, ou a prática da Justiça do Trabalho, das empresas, é fazer um acordo? A prática, via de regra, é fazer um acordo. Principalmente quando já se tem um laudo positivo do perito. E aqui, Adriano, é muito interessante até essa pergunta para eu puxar uma situação que é importante estar falando. Porque tem muito perito que ele não é advogado, ele não tem conhecimento das decisões e como que está se decidindo. Geralmente é um engenheiro, né? Alguns têm formação em direito, enfim, né? Mas a maioria não. Então eles analisam as normas regulamentadoras da NR15, que não diz que a limpeza do banheiro é insalubre. E eles fazem essa análise negativa. Até ontem teve um processo do escritório nesse sentido. O perito deu negativo, teve sentença, o juiz, com base no entendimento do TST, não acatou o laudo do perito e deu a insalubridade para a nossa cliente. Então, assim, a questão da insalubridade, então a questão da perícia, ela é realizada mais para cumprir um requisito legal, para que não se tenha alegação de nulidade, para que a gente não perca tempo lá na frente. Porque a decisão do TST é muito clara. Limpeza de banheiro e retirada de lixo em ambientes de grande circulação é 40% sobre o salário mínimo. Está pacificado, não tem discussão. Então, assim, é uma situação muito interessante, até porque é uma proteção para o trabalhador. É uma indenização, na verdade, para o trabalhador que está sujeito a esse tipo de risco. Então, João, pelo que você comentou aí de todo o trâmite do processo, do passo a passo, o grosso do trabalho do processo ele fica com o advogado. O cliente, o trabalhador, ele foi lá, fez essa entrevista inicial, no decorrer do processo, o que ele tem que fazer? Depois que ele vai no escritório, ele tem que esperar basicamente uma mensagem do escritório com a data da audiência. Basicamente isso. Ele vai no escritório, ele dá o ok para a gente ingressar com a ação, ele vai ficar esperando a data da audiência inicial e depois, quando for marcada a audiência de instrução, ele vai correr atrás de até 3 testemunhas para comprovar que o ambiente era de grande circulação. Então, o que a gente precisa dele é que ele tenha testemunha. E se não tiver, também não tem problema, que a gente consegue comprovar de outras formas, pedindo outros documentos para a empresa. Mas a gente sempre recomenda ter, né? Mas, basicamente, ele não precisa trazer a documentação, ele vai trazer as documentações simples, que ele via de regra, tem. Carteira de trabalho, documento pessoal e comprovante de residência.
Hoje a carteira digital, que é muito simples de conseguir, comprovante de residência e a CNH que, via de regra, está no bolso. Então, resumindo, ele teria que participar de uma audiência inicial, que é essa audiência para fazer o acordo, que você comentou. Uma audiência de instrução, se precisa levar testemunhas ou não, o doutor provavelmente orienta. Sim. E a perícia. E a perícia. Então, durante todo esse trâmite do processo, ele teria essas 3 tarefas, vamos dizer assim, Sim, dele. esses 3 atos. Esses 3 atos, sempre acompanhado de advogado, sempre com uma pessoa ali para auxiliar, né? Orientando sempre antes da audiência qual que é o procedimento. Sempre orientado por um advogado para qual que é o procedimento, porque geralmente é uma surpresa para alguns trabalhadores estar na Justiça do Trabalho. Sim. Então, eles sentem um temor de estar na frente de um juiz, né? E ali a presença do advogado é para tranquilizar ele, comentar como que vai ser o desenrolar daquela audiência e para combater qualquer tipo de ilegalidade. Muitas vezes até o trabalhador tem medo de voltar na empresa, né, Adriano? Então a gente acompanha justamente para isso, para evitar que qualquer tipo de situação constrangedora aconteça naquele ato. João, tem uma outra dúvida assim que eu recebo também, e aí eu não sei se você pode entrar nesse assunto ou não, mas quanto custa um processo desses? A pessoa tem que pagar valores iniciais de honorários? Como que funciona? Adriano, eu posso falar pela minha prática e o que eu pratico, né? Eu não sei como que tá outros advogados, mas eu sempre trabalho, porque a gente entende, Adriano, que geralmente quando o cliente vem, ele está numa situação financeira mais difícil, né? Tem os compromissos habituais dele, então não tem como ele despender de nenhum tipo de valor para resolver esse tipo de situação. Até porque ele já está no prejuízo, né, Adriano? Então como que eu vou exigir que uma pessoa que já está no prejuízo ali, que não está recebendo o valor que ele deveria receber, a fazer qualquer tipo... Então eu opto por não fazer nenhum tipo de cobrança nesse momento. Então o que a gente sempre combina com os nossos clientes é um pagamento ao final e se der certo ainda. Agora que a gente vai caminhando pro final aqui do nosso papo, até pelo adiantado da hora, se você pudesse dar um conselho para a pessoa aí que trabalhou, um conselho final, né? Pessoa que trabalhou exercendo essa função aí de limpeza de banheiro e que está na dúvida aí se corre atrás ou não do direito, se tem esse direito e está ainda meio indeciso aí se vai entrar com o processo ou não. Adriano, até vou te pedir desculpa, eu até quero olhar para essas pessoas, porque se você vivencia isso no teu ambiente de trabalho, com limpeza de banheiro, se coloca nesse risco, geralmente um risco biológico, de contagioso, com doenças, enfim, você precisa ter a remuneração, o que a lei permite. Que a lei, você precisa ter garantido uma obrigação legal. Não é nenhum tipo de favor, não é nenhuma mágica que a gente está conversando aqui. Você precisa procurar um advogado trabalhista especialista nesse tipo de ação para que você possa ter reconhecido o teu direito de receber o adicional de insalubridade de 40%. Não é que você está fazendo qualquer tipo de ilegalidade ou fazendo algum tipo contra a lei ou prejudicando ninguém. Você só está buscando o que a lei garante para você. Então não perca tempo. Você pode estar perdendo dinheiro, dinheiro que é teu. Você poderia estar construindo uma casa na praia, pagando algumas dívidas, levando teu neto ou teu filho para passear e está deixando isso com o seu empregador. Então não perca tempo. Procure um advogado especialista para que você tenha garantido esse direito que é tão suado, que a gente sabe o quanto esses profissionais trabalham para que você possa ter a tua remuneração justa e como a lei determina. E finalizando aqui, João, tem alguma coisa que eu não falei, que você gostaria de deixar registrado aí pro pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo? Na verdade, sim, André. Eu acho que foi um bate-papo muito produtivo. Eu acho que a gente trouxe aqui um conteúdo que pode ser muito útil para essas pessoas que estão nessa situação. Até gostaria de agradecer o convite.
Mas eu sempre estou à disposição dessas pessoas. Então, se alguém tiver algum tipo de dúvida, está assistindo esse material, ficou com alguma dúvida, pode mandar nos comentários, enfim, que aí acho que você me manda ou alguém lá do escritório me manda, eu respondo com todo prazer, não tem problema nenhum. Então pode ficar tranquilo de que a gente pode bater um papo sobre esse assunto também, não tem problema nenhum. João, concordo contigo. Foi um bate-papo muito, muito esclarecedor. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, que tem dúvidas sobre esse assunto, que trabalha exercendo essa atividade de limpeza de banheiro, certamente vai fazer bom uso desse conteúdo. Vai conseguir esclarecer as dúvidas. Para quem estava indeciso aí, tenho direito, não tenho, o Dr. João aqui conseguiu esclarecer. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e que Deus abençoe todos.